Começar a gravação aqui, compartilhar minha tela. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela aí de apresentação dos slides? Sim. Sim. Valeu. Obrigado, pessoal. Então tá, pessoal, hoje a gente vai seguir falando lá das nossas propriedades, né, de áreas planas. Hoje, se eu não me engano, é a última, a mais importante. E aí depois sim a gente vai entrar na flexão. Mas aí vai ser matéria, acho que para sexta-feira. A minha ideia é terminar essa parte aqui. E amanhã a gente vai fazer uma série de exercícios aí, eu vou deixar uma lista para vocês. E vocês vão fazer, valendo nota, talvez até. Aí vocês vão praticar só essa parte inicial aqui, para fundamentar bem. Então, pessoal, boa noite para todo mundo de novo, né? Vamos dar sequência na nossa matéria. E hoje a gente vai abordar aí o que a gente chama de centroide de superfícies planas. A gente já comentou aqui algumas vezes, né, sobre o centroide. E isso aqui, na verdade, devia ter vindo, né, a primeira parte da matéria de vocês devia ter sido isso aqui, né? Só que a sequência da apostila não é essa. A sequência da apostila sugere que a gente veja isso aqui depois, o que está um pouco estranho para mim. Mas não tem problema também, porque vocês pegaram o jeito ali bem rapidinho, né? E acredito que aqui vocês também vão pegar o jeito e vão entender. Pessoal, então, uma das primeiras coisas, né, que a gente tem que lembrar é um conceito muito simples, né, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, que é o centro de gravidade, pessoal. O centro de gravidade ele vai nos ajudar a entender o conceito de centroide. Quando a gente pensa em um sólido qualquer, né, pessoal, a gente sabe que todos os sólidos, né, estão sujeitos à ação de uma força gravitacional, né, que é exercida pela Terra. Nós mesmos estamos sujeitos a essa força gravitacional. Isso significa, né, pessoal, que a Terra ela puxa a gente em direção a ela mesma, né, de tal forma que essa força gravitacional age sobre o nosso corpo ou sobre qualquer outro objeto, né, em todos os pontos, ou seja, no nosso corpo como um todo. No entanto, quando a gente vai representar essa força gravitacional, a gente representa somente um vetor de força lá, né? Aí como está nessa figura cinza, por exemplo, aqui em cima, né? A gente representa somente esse vetor, né, de força que age sobre um ponto específico do nosso corpo ou de um objeto qualquer. O que aparentemente, né, pessoal, tem uma distribuição de massa uniforme em torno desse ponto, né? Como a gente pode ver aí. E isso é o que a gente chama de centro de gravidade, né? É quando a massa, no caso, ela é distribuída uniformemente num corpo, né? De tal forma que a força quando sujeita a uma força gravitacional, né? Ela, ela se concentra aí nesse ponto central, né? Que a gente chama de centro de gravidade. Bom, e a força, né? A qual a gente está falando ali é a força-peso, pessoal, só para a gente se lembrar aí. Bom, então, de certa forma, pessoal, o centroide ele é análogo ao centro de gravidade de um sólido qualquer, né? O centroide ele é definido, né, como um ponto associado a uma forma geométrica que também é denominado de centro geométrico. Ou seja, pessoal, o que eu estou querendo dizer com isso para vocês? O centroide nada mais é do que o ponto no qual, se a gente traçar uma linha sobre esse ponto, né, a gente divide a nossa forma geométrica associada aí em dois segmentos, né, da mesma proporção em relação a essa reta em questão. Então, o centroide ele também possui uma distribuição uniforme em torno dele, mas agora a gente está falando de uma distribuição de área e não de uma distribuição de massa. A gente pode pensar mais ou menos assim, né?
Então, caso a forma geométrica, né, ela represente uma seção homogênea de um corpo, ou de um elemento, ou a gente está falando de um sólido qualquer aí, então o centroide ele coincide com o centro de massa, né, pessoal? Geralmente é isso que acontece. Isso porque a massa de um corpo normalmente, né, é distribuída uniformemente nesse corpo. E além disso, se esse corpo estiver sujeito a um campo gravitacional, como eu falei para vocês lá em cima, né, então o centro de massa ele também vai coincidir com o centro de gravidade. Só que esses dois conceitos aí, centro de massa, centro de gravidade, não nos interessam aqui. Somente o de centroide, né? Que é essa distribuição da área que a gente tem. E o centroide, ele é como se ele fosse essa divisão, ele demarcasse essa região, onde a área é distribuída uniforme, igualmente, né, para cima, e é distribuída igualmente para baixo. Digamos assim, a grosso modo, né? Então, na maioria das vezes, pessoal, é justamente isso que acontece, né? Então, a gente pode pensar dessa forma aqui, como está nesse fluxograma, né? O centro geométrico, né? Se esse material é homogêneo, ele coincide com o centro de massa, e se esse corpo está sujeito a um campo gravitacional uniforme, ele também coincide com o centro de gravidade. Por exemplo, no caso daquele retângulo ali, né, pessoal, a gente já abordou inúmeras vezes aqui retângulos, né? A gente já viu que o centroide ele vai estar localizado bem no meio ali, como indicado pelo ponto preto, aqui. Ou seja, né, o que é exatamente no meio da base, né? Se vocês traçarem uma linha aqui no meio, ó, vocês não têm uma distribuição de área igual desse lado e desse lado, ou seja, a área que ficaria no lado esquerdo é igual à área do lado direito, né? E também esse ponto preto ele está localizado no meio da altura, aqui. Porque se vocês traçarem uma linha reta aqui, ó, vocês vão ter uma mesma quantidade de área aqui, né? E a mesma quantidade de área aqui. Então, o centroide, ele delimita essa área. E já no caso do triângulo, existe outra regra, né? Onde o centroide é localizado no encontro das alturas, né? Aqui a gente tem que lembrar daquela relação, pessoal, né? Que o centroide aqui, o centro de massa, ele fica localizado aqui a uma distância de 1/3 da esquerda para a direita e de 2/3 da direita para a esquerda. É só a gente pensar assim, né, pessoal? Ou seja, da parede mais alta, ele está localizado a 1/3, que é essa distância aqui. 1/3 da base aqui, no caso, né? E do caso dessa outra parede aqui, onde tem a inclinação, ele está localizado a 2/3. Então, daqui a gente pode pensar do mesmo jeito, né? Da inclinação, ele está localizado a 2/3 da altura, aqui, né? Aqui, ó. E desse lado, ele está localizado a 1/3 da altura. Então, é exatamente o que a gente está falando aqui. Só que, geralmente, a gente não trabalha com esse tipo de perfil, né, pessoal? A gente trabalha muito mais com perfis assim, né? Então, bom, vamos dando sequência aí. Alguém tem alguma pergunta aí, pessoal? Por enquanto eu não. Tranquilo. Vamos lá. Então, pessoal, mas nem tudo é tão bonitinho assim como eu estou mostrando para vocês, né? Porque a gente trabalha em os mais variados perfis aí. Isso significa que a gente não vai ter um perfil retangular bonitinho como aquele ali que a gente acabou de ver, né? Ou um perfil circular também, bem bonitinho assim. Apesar de que esses são os mais comuns, né, pessoal? É muito comum a gente fazer esse tipo de trabalhar com esse tipo de perfil aqui, mas nem sempre é assim. Então, por isso que a gente precisa trabalhar outros perfis. Por exemplo, um perfil em U, né? Mas a gente vai ver que é muito simples até. A gente vai acabar tirando de letra aqui. Mas então, né, existe uma fórmula, né, para determinar o centroide das figuras, pessoal. Nesse caso aí, os nossos eixos de referência, eles são Y e Z. Nessa figura da esquerda aqui, ó. Tem Z aqui no eixo horizontal e Y no eixo vertical. O centroide dessa figura, pessoal, está localizado aqui em C, nesse ponto vermelho.
E ele corresponde, né, a essas coordenadas aí, z barra e y barra, aqui, ó. Y barra, né, e z barra aqui. Beleza. As equações para determinar a posição do centroide de uma seção transversal são essas aqui, né? Mas essas equações aqui, né, elas são integrais ali, né? E essa equação, né, ela está em termos ali de y e de z. Particularmente, pessoal, eu não gosto de trabalhar com esses eixos, né? Eu não sei por quê, talvez seja até bobagem minha, mas eu prefiro que a gente trabalhe com eixo x e y, como está aqui nessa figura cinza aqui. Outra coisa que eu falei para vocês, essas equações aí em amarelo ali, elas estão na forma integral, coisa que também a gente não vai trabalhar. Lá na apostila está dessa forma. Eu prefiro trabalhar com essas equações aqui que são somatórias, ó, que corresponde mais à realidade, né? Então aqui a gente tem uma somatório da área, né? Da área de cada elemento que a gente está analisando, da distância entre o centroide do elemento que a gente está analisando e a nossa referência, como a gente tinha visto ontem, pessoal, dividido pela nossa área total. Mas então, né, aqui eu trouxe para vocês uma forma mais clara, eu até queria que vocês copiassem essas fórmulas aí, pessoal. Rapidinho, tirem um print da tela ou copiem. Isso aqui é um símbolo de somatório, pessoal, para quem não sabe. Isso aqui é x barra, x tio aqui. Beleza, galera? Copiado aí? Sim. Beleza. Então, pessoal, mas eu ainda acho que a melhor forma da gente aprender isso aqui é a gente exercitando, né? A gente mostrando como é feito, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para calcular o centroide de uma seção, né, é estabelecer eixos de referência, pessoal. Por exemplo, dar um exemplo bem simples para vocês. A gente está falando de coordenadas, né? Coordenadas de um ponto localizado em algum lugar no espaço. Por isso que a gente precisa de um ponto de referência para se localizar. Por exemplo, pessoal, digamos que algum de nós aqui, né? A gente está viajando para Porto Alegre, por exemplo. Qualquer um de nós aqui. E alguém vai lá, manda uma mensagem para a gente aí no WhatsApp e pergunta onde é que a gente está. A gente não pode simplesmente chegar e falar para essa pessoa, eu tô a 200 quilômetros, né? A pessoa, ela vai ficar sem entender, né? Tu não pode chegar e dar uma resposta simplesmente assim. Tu tem que chegar e falar, por exemplo, eu tô a 200 quilômetros de Rio Grande, né? Tô a 200 quilômetros da minha casa. Ou seja, né, pessoal, o que eu tô querendo dizer com isso? A gente precisa estabelecer uma referência para a gente poder localizar alguma coisa, né? Não adianta a gente dizer simplesmente a distância que esse lugar está se a gente não falar a nossa referência. A pessoa vai ficar sem entender nada. E assim é com o cálculo do centroide também, né? Com esse ponto aqui, com o centroide, é a mesma coisa. A gente tem que chegar e falar qual é a nossa referência para a gente poder dizer, nossa, então o centroide ele está a essa distância da nossa referência. Então, pessoal, dica para vocês aí.
Coloquem a referência sempre na base do perfil. Aqui como está na figura, ó. Ah, saiu errado aqui. Esqueçam esse Z aqui, ó. Até vou pegar uma caneta aqui. Esqueçam esse Z aqui. E finjam que isso aqui é que esse eixo aqui é X, ó. Né? Então, a gente vai estabelecer duas coisas aqui, né? A nossa referência em X, né? Eu falei para vocês que eu não vou trabalhar com eixo Z aqui, vou trabalhar só com X. Então, o eixo X vai ser de referência, vai ser aqui na base, ó, né? E o nosso eixo Y, pessoal, a gente tem que pensar uma coisa. Agora a gente tem que ser um pouco ligado aqui, ó. Esse perfil aqui em T, se a gente traçar aqui, ó, se a gente traçar uma reta bem no meio dele, vocês não concordam que ele é simétrico? Ou seja, tudo que está desse lado aqui é como se tivesse espelhado do outro lado. Vocês não concordam? É isso aí. Sim, Então, sim, isso significa, pessoal, que o centroide dele é bem no meio, né? Ele é simétrico. Então, aqui tem a mesma quantidade de área do que tem nesse lado. Então, o centroide é bem no meio, né? Então, se a gente colocar a nossa referência bem no meio, já vai estar bem no meio do centroide. Beleza. A gente não precisa calcular o centroide aqui, ó, na horizontal, né? Porque a gente já sabe que o centroide está bem no meio. Nesse caso aqui, ó, né? Se a gente olhar da horizontal, né? Se a gente tivesse aqui, ó, olhando daqui, né? A gente sabe que o centroide está posicionado bem aqui no meio. Porque é simétrico. Beleza. Mas agora, pessoal, quero fazer uma pergunta para vocês. Se vocês estivessem olhando daqui, ó, olhando daqui, olhando daqui, você sabe dizer qual é a posição exata, de tal forma que vocês vão passar uma linha aqui e vocês vão ter a mesma quantidade de área aqui e aqui para baixo, só olhando? Vocês não conseguem dizer isso exatamente, né? Não tem como a gente ver isso, porque não é um perfil simétrico. Não tem como a gente traçar uma linha de olho aqui e já saber qual é a quantidade de área que tem em cima e a quantidade de área que tem embaixo e saber que elas são iguais. Não tem como a gente saber isso. Então a gente precisa calcular. É isso que é o centroide, né? Olhando assim para cá, ela não é simétrica, né? Na vertical aqui. Então, pessoal, geralmente é isso que acontece, né? É, 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 geralmente é isso que acontece, né, pessoal? Então, no caso, a gente calcula sempre, quase, eu vou dizer, quase 100% dos problemas, né? Deve ser 90% dos problemas. A gente vai calcular somente o centroide Y, a posição do centroide em Y, porque geralmente nessa direção aqui, as seções, né, as áreas, aqui elas são simétricas, né? Se a gente tivesse um perfil em U aqui, ó, né? Ficou bem ruim isso aqui. Se a gente tivesse um perfil em U e a gente foi lá, traçou uma reta aqui no meio. Bah, tudo que eu tenho desse lado é o mesmo que eu tenho desse. Então o centroide aqui, a gente já sabe onde está. Mas agora, se eu estiver olhando aqui, ó, nessa de para lá, ó, e eu traçar uma linha aqui, eu não sei dizer exatamente se essa área aqui, essa aqui, é igual a essa área aqui de baixo. Você não sabe dizer isso só olhando. Então, pessoal, por isso que a gente precisa calcular, e isso é muito importante, né? Então, aí eu trouxe um exemplo para vocês, né? Bem, bem prático. E a gente vai tentar resolver isso aqui junto até. Então, na verdade, né? Essa fórmula aí, ela representa um somatório
das partes que formam o nosso perfil, ou seja, das partes que formam a nossa seção. Então, pessoal, dica aí de novo, a gente sempre divide a figura. No nosso exemplo, a gente tem um perfil em T, né? Imaginem lá uma viga em T. Só que, para ajudar nos nossos cálculos, a gente vai dividir essa viga em duas partes, como a gente tinha feito ontem, né? Para calcular o momento de inércia. Então, aqui a gente vai dividir em parte 1 e parte 2, e depois a gente vai pegar as informações desse desenho e vai inserir nessa fórmula. Beleza, pessoal? E Leonardo, Oi, diga, Douglas. boa noite. Boa Esse noite. Y aí não seria, esse Y aí seria 8, né? Esse aqui? O centroide de Y aí não seria 8. Daí do ponto até a base. Tu diz daqui até aqui? Daqui até a Isso, base? daí até a base. Isso. Olha, só de 8, só de 8, perdão. Só de olho, se tu acertou, tá muito bom. Não, é assim, eu vou te dizer, se não é 8, é 8 ponto alguma coisa. Tá bom, Eu então. acho, eu acho que é 8 ponto alguma coisa ainda. Tá bom, então. Vamos ver como é que tu tá aí de olho, rapaz. Ah, Eu não fiz ainda, não fiz. Lá na apostila tem feito, vê aí a resposta aí, eu não sei qual é. Imagina se eu erro esse negócio aqui pra vocês, hein? Deus me livre. Beleza, então, pessoal, vamos lá. Agora que eu trouxe para esse outro lado aqui, ó, deixa eu ver. Aqui, ó, trouxe para esse lado, a gente vai fazer junto, né? Vocês se lembram daquela fórmula lá, né, pessoal, que eu pedi para vocês anotarem, que era um somatório, né, das áreas, um somatório das distâncias, né? Primeiro, pessoal, a gente vai dividir em duas partes. Por isso que é um somatório das partes. Isso significa que a gente vai fazer primeiro para a parte 1 e vai fazer para a parte 2. E aqui embaixo, aquela área que tem lá na fórmula, é a área total, que é essas duas áreas aqui somadas. Entenderam? Vamos ver, eu vou tirar esse negócio aqui. Aqui, ó. Né, pessoal? Então, vamos copiar aqui. Vamos copiar essa fórmula de novo. Aqui. Né? Então, a gente vai fazer por partes. Primeira coisa, pessoal, vamos fazer junto aí para a nossa parte 1. Né? Área 1, pessoal. Quem é que arrisca me dizer qual é a área 1 aí? A área do elemento 1. Oito. Os 3 vezes 8? 3 vezes 8. Beleza. Pessoal, isso aqui, ó. Isso aqui, você se lembra que a gente tinha visto ontem? Que é a distância da nossa referência para o centroide do elemento que a gente está analisando? É 1. Não, a distância da nossa referência. Nossa referência está onde? Aqui, ó. Né? A gente está calculando aqui na vertical. Qual é a distância da referência para o centroide do elemento 1? 10. Não, falta pouco. 11,5. 11,5. 13. 11,5. 11,5. É 11,5. Pega ali, É. ó. Pega os 10, né? Pera aí, Mais vou um. botar entre parênteses. 10 mais 1,5. Pessoal, assim, ó. O centroide, né? A gente acabou de ver que ele, no retângulo, ele está localizado bem no meio, né? Então, só que a gente tem essa distância aqui até a nossa referência, né? Até essa referência aqui. Então, é 10 mais 1,5 até lá. Beleza, galera. Vou botar aqui para vocês, ó. A área 2.
A área 2 é 2 vezes 10, né? Base vezes altura, a área do retângulo. E agora aí, pessoal, vocês vão me dizer onde está o centroide. Qual é a distância do centroide até a nossa referência? Tem mais outra chance, hein? Ó, nossa referência está aqui embaixo. Cinco. Douglas, olha só. 5? Top, agora sim. Me liguei Ei, agora. mano, eu acho que foi falha minha aí. Porque eu falei assim para vocês, ó. Quando a gente está falando do Y, né? A gente está calculando o centroide Y, é sempre na vertical. Por isso que o eixo Y vertical, né? Então, a distância que a gente vai pegar como referência vai ser isso aqui, ó. Vai ser essa base, né? Então, vai ser daqui para cima, entendeu? Daqui dessa referência que a gente pegou para cima. Tá ligado? Quando a gente está falando do centroide X, né, da posição X do centroide, é a horizontal. Então, a nossa referência vai ser o eixo, vai ser aqui, ó, esse eixo, entendeu? Digamos aqui, ó, se a gente não tivesse essa parte esquerda aqui, ó, e tivesse só essa parte direita, né, aí a gente ia ter um centroide aqui, né? Então, a distância que a gente ia ter que pegar ia ser daqui, ó, para cá, mas aí a gente ia fazer aquela parte X, entendeu? Aí nós teríamos que fazer as duas, a X e a Y. Nesse caso não precisa, por quê? Porque na horizontal, aqui nessa direção, no teu perfil ele já é simétrico, né? Porque a mesma quantidade de área que tu tem desse lado, tu tem desse lado aqui. Claro, tomando isso aqui, o eixo Y como referência. Então isso significa que ele é simétrico, ou seja, o centroide dele está posicionado bem no meio. E aí por isso que aqui a gente só está calculando o Y, que é o na vertical. Porque na vertical a tua seção, ela não é simétrica, né? Ela tem esse perfil em T aqui, né? Então a gente não pode dizer que, quer dizer, talvez se tu seja muito sortudo, tu pode falar aí que o teu centroide está posicionado bem aqui, entendeu? Mas aí tu talvez seja um cara muito bom de olho, né? E assim, acho que para calcular é uma coisa tão simples que depois vocês vão ver que vocês vão tirar isso aqui de letra. Então a gente sempre vai tomar como referência aqui, ó. E aí, qual é a distância daqui da nossa referência até o centroide da figura 2? Cinco. É esse 5. Pessoal, a área total 3 vezes 8. O que eu fiz aqui? Aqui, ó. 3 vezes 8 mais 2 vezes 10. Pessoal, alguém colocou algum número aqui diferente do meu? Eu só não entendi o porquê daquele 5 ali. Do 5? É. Beleza. Assim, ó. Esse Y aqui da fórmula, tá vendo esse Y com tio em cima? Ah, Ele representa a distância da nossa referência aqui, né? Da base até o centroide do elemento que a gente está analisando. No até o primeiro, ponto ali. isso. Não é o ponto aqui, né? Esse ponto vermelho aqui é o centroide da seção como um todo. É Ah, isso que a gente está tá, calculando aqui, entendeu? tá, tá. Tu diz, então, seria do 10 centímetros aqui. Seria o Isso, centroide do 10 centímetros. porque a gente separou, entendeu? É muito melhor Tá. tu pegar e pensar assim na parte 1 aqui, que tá como 1 aqui, ó, tá vendo? Uhum. E na parte 2, Que pensar aí separado. seria o centroide, seria o centro de 10 centímetros, que é 5 Isso, centímetros. perfeito. Tá.
E Tá, aqui, ó, entendi. e na 1, o centro da 1 tá aqui, ó, tá bem no meio, né? Só que a distância para cá, tu tem que somar mais esses 10 centímetros aqui e 1,5, que é o centro dele, né? Sim, Tu entendeu isso? sim, entendi. Beleza. E aí aqui, ó, por isso aqui, ó, na parte 1, né, que é esse retângulo 1 aqui que a gente fez, ó, é Uhum. 10 mais 1,5, né? 10 mais 1,5. E no outro aqui, no 2, a gente só precisa colocar 5, Sim, que porque é a metade o dessa seu... parte aqui. Tá, Entendeu, meu parceiro? entendi. Beleza. Qualquer coisa aí pega no grito que a gente explica aqui sem problema. E aí, Douglas, botando a calculadora aí? Deu 8? E aí, meu brother? Vamos ver quanto é que dá esse negócio aí. Quanto é que deu aí o resultado de vocês? Ah, eu fiz num todo, deu 300, mas eu vou fazer por parte agora. É, eu faço por parte aí, fica... Aqui eu achei 8,54. Vou refazer aqui de novo. Esse 10 aqui, entre parênteses 5 ali, como é que se resolve isso aí? Esse aqui, na calculadora, É, primeiro eu sugiro tu fazer assim, ó. Primeiro tu faz assim, ó. 10 mais 1,5, né? tá, Aí tu isso aí eu já aperta, fiz. tu aperta igual. Aí deu Tá, 11,5, né? é. Aí depois tu multiplica esse resultado, 11,5 por 8 e depois por 3. Beleza? Ah, esse aqui, no caso, o 10 entre parênteses 5 é depois, então, o último. Sim, sim, faz depois. Primeiro sempre tu faz o parêntese. Aqui, ó, deixa eu ver. Eu vou botar em modo de apresentação só para eu usar a caneta aqui. Pera aí. Aqui, ó, tu pega, faz isso aqui primeiro, né? Aí tu vai ter 5. 11,5, né? E aí sim, tu multiplica por 8 e multiplica por 3. E aí esse resultado aqui, tu pega e anota no caderno. Acho que deu 276. Tá, ah, primeiro, né, os parênteses, que é o Eu 5 fiz, ali. Sim. Tu obedece sempre uma ordem, né? Primeiro esse aqui, depois esse aqui e depois esse aqui, né? Faz Sim, de dentro para fora, de fora para dentro, né? Primeiro tu faz esse, depois esse. Aqui, no caso, como a gente só tem esse aqui, primeiro tu faz o parêntese. Pessoal, alguém tá, e achou... ali como é que é, no Rodrigo? 10, no 10 entre parênteses 5, tu bota 10 na calculadora, bota 10 entre parênteses 5, que daria 50. Não, não, tu bota... Peraí. Bota assim, ó. Assim.
É porque o símbolo de multiplicação, pessoal, quando assim, ó, quando tu tem um número do lado de um parêntese, ele não precisa aparecer, entendeu? Eu poderia ter aqui, ó, olha aqui embaixo no denominador. Poderia colocar assim, ó. Isso significa que o 5 está multiplicando o que está dentro do parêntese. Aí o símbolo de multiplicação ele não precisa aparecer aqui. Né? Tá, fizemos ali o primeiro ali que deu 276. 276, né? Agora faz, 276. agora faz esse segundo aí. Vamos ver aqui. Vou botar um quadrinho aqui. Vamos ver, 276, né? Aí é só 2 vezes 10 vezes 5? Isso. Ah, deu 100. Sim. Deu 100? 100, né, Pedro? Isso mesmo, dá 100. Beleza. E ali embaixo, quanto que deu a área total? 324. 124. 124, beleza. É isso mesmo? Não, Não dá 124, acho não. 24. Meu deu 44. 40. 44 deu também. 44, né? Vamos fazer aí 276 mais 100 divididos por 44 deu 8,54, né? Pessoal, alguém achou algum resultado diferente disso? Eu achei 8,54. Isso aí. Isso aí. Então, acho que era o Douglas, né? Tinha falado lá 8. Passou muito perto aí, Douglas. Errou por pouquinho. 54. 0,54. Isso que eu digo. Dá para ter uma estimativa ali de olho, né? Então, dá para ter uma boa estimativa, mas né, é bom não chutar. E essa conta aqui é fácil, né, pessoal? É que nem eu É tava bom falando para porque se não der. É bom porque se não der, mais ou menos você sabe que vai dar 8. É alguma coisa. Se der 10 exatamente. ou 7, já está equilibrado. Exatamente, Sabe tu calcular consegue ter mal. uma ideia assim, né, Pedro? Só que tu falar exatamente o valor, né, Ah, mas não, pelo não, 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 não. Eu digo porque que tu se viu? fugir desse número aí, tu sabe que tá, alguma coisa tá errada. Uhum. Algum Imagina que se tivesse dado 3, por exemplo. Aí tu ia saber, pô, eu errei em alguma coisa, né? Ou Sim, se dá um valor aqui maior do que 13, por exemplo. Pô, o centroide tá passando aqui. é uma É boa, isso. uma boa dica do rapaz, né? Pois é. Mas sempre vai dar assim, perto do centroide ou não? O foge muito O que é o... o resultado. Por exemplo, como foi o 8, ele, vamos supor, como se fosse 10, ele foge desses 10 e alguma coisa, ou Olha, sempre vai ser isso pela aí? minha experiência, assim, eu não sei te dizer isso na prática, né? Mas em termos de cálculo, não foge. Não foge. Fica Ah, sempre tá. assim, ó. Tu olha assim, é bom tu olhar e tu imaginar assim, ó. Bah, essa quantidade que eu tenho de área para baixo, né? Se eu passar um risco aqui, a quantidade de área que eu tenho aqui para baixo é igual essa daqui. E aí, mais ou menos de olho, tu consegue assim. Bah, pior é que tem alguma coisa aqui, né? Parece que essa área aqui de cima, que sobrou aqui para cima, é igual a essa de baixo. Então, mais ou menos, tu já sabe, assim, só olhando.
Só que esse É, resultado... Hã? esse 5 saiu da vertical aqui, né? Da parte E- aqui da base até a parte de cima da outra viga, né? Que Não, é 10 dividido por 2. É, o 5 ele sai que sai aqui, no ó, centroide aqui, da né? figura 2, né? É a distância entre a Isso, nossa referência e o centroide dessa figura. isso. Seria o Então, meio, né? bem no meio aqui, ó, só da figura 2, né? A gente está analisando agora. Tá, aí a espessura da viga da viga não quer dizer nada. Não, nesse caso aqui Não não. tem. Nesse, Não, tá. nesse caso aqui não. Por quê? Porque nesse caso a viga, ela no caso aqui ela quer dizer alguma coisa porque ela vai na área, né? Porque ela é contabilizada na área. Mas assim, Tá. para ela entrar diretamente aqui nessa distância aqui, ela não entra, né? Tá. Porque ela entraria, né, se a gente estivesse calculando o centroide aqui na horizontal, que é aquele X, né? Mas Isso. não é o caso. Tá. Mas tá tranquilo, não tem mais dúvida. Beleza? Mas às vezes a gente vai trocar esse eixo aqui também. Mas geralmente, pessoal, isso aqui é eixo X e o eixo Y é para cima. Se acostume também com essa, com essa ideia. Pior que eu não tinha preparado mais aula para vocês, mas ainda tá cedo, né, cara? Porque a minha ideia era dar isso aqui e vocês... E isso aqui ser dado mais devagar um pouco. Mas eu vou pegar aqui, peraí que eu vou... Ontem tu não foi tu que deu a aula? Fui Eu eu. tava olhando. Por quê, Rafael? Tô muito diferente aí? Ah, então. Não, porque eu tava procurando a tua aula na internet, porque ontem eu não fui, eu não tive aula, para mim Ah, dar uma olhada no que tu passasse ontem. pô, cara, mas eu botei lá já. Será que os caras não colocaram, mano? Tá, eu vou botar resistência de materiais 2. Pô, pergunta ali, eu mando uma mensagem pro Rafael, cara. Porque eu botei lá hoje de manhã, cara. Eu sempre. É porque eu faço a conversão de noite, né? Sim. E aí eu coloco lá na pasta do Drive. E aí depois quem coloca no YouTube é o Rafael. E aí eu coloco de manhã Tá, já lá. vou Ela fica falar nas com ele. playlists ali igual, né, Leonardo? Isso, fica lá. Ali tu sabe ali, Rafael, vai ali na playlist ali. Tá, Clica eu no vou dar um... íconezinho ali da GP, aí aparece a playlist ali, tudo separado ali, as disciplinas. Ah, tá. Eu vou dar uma olhada aqui. Isso, no YouTube. Pera aí, pessoal, vou ver se eu acho aqui uns. Ah, eu tinha umas áreas aqui para vocês. Pessoal, todo mundo vendo minha tela aí? Então, assim, Beleza, então, pessoal, façam esse daí.
e ver se vocês conseguem achar esse resultado. Vou dar aí, vou dar aí até as 8h10 para vocês fazerem, beleza? Eu vou ficar aqui para auxiliar vocês, pessoal. Eu tinha até outros aqui, eu já tinha separado hoje, mas eu vou deixar para mandar para vocês amanhã, que vai ser uma atividade valendo ponto para vocês fazerem.
Olha, o meu Y não tá dando certo, Leonardo. Não te escuto. Desculpa, Rafael. Tava mutado aqui o meu microfone. Eu não fiz essa conta aqui ainda. Vamos fazer junto aqui para ver se dá certo. Opa, vou botar aqui Tem que usar uma. aquela fórmula, né? Isso, aquela fórmula do Y, né? Tá. Mas. Aqui, vamos ver. Pode ser que essa resposta aí esteja errada também. Quanto deu o teu? Deu 144 Quanto? milímetros. 44 milímetros. 144? 140. É. Hum. Pô, vamos ver. Vamos ver. Vamos aqui primeiro, então. Eu achei muito É muito alto, grande né? aqui. É como se estivesse fora aqui da Muito peça. alto. Ó, vamos estabelecer a nossa Ah. referência aqui, ó. Beleza? Aqui na base. Sim. Aqui. Bem aqui onde eu botei essa linha azul aí, vai ser a nossa referência, beleza? Beleza, Rafael? Então aqui vamos digitar a nossa equação, né? A gente tem aqui o nosso nosso y barra aqui, né? Maiúsculo. Beleza. Tá. Agora aqui a gente tem uma fração, né? Beleza. Tu separou aí em duas partes? Como eu tinha até falado, vocês separaram? A1 vezes Y1. Mas qual aqui que tu designou como área 1? Ó, vamos separar assim, né? Assim. Qual que tu Sim, como a gente designou? separou lá em outro exemplo. Sim, nesse aí tu não separou? Isso, eu separei a área 1, o retângulo lá de cima, A área 1 e a é área lá, 2, a 1 é essa aqui, né? isso, E a 2 é essa daqui, né? isso. Beleza, vamos lá. Sempre separem, pessoal. A 2 é essa daqui. Ah, sim, beleza. Tá tudo batendo aí? Não tem problema tu fazer essa aqui como 2 e essa aqui como 1. Tanto faz. Bom, vamos à primeira parte, então. Vamos fazer lá da parte 1. Qual é a área lá da 1? Do elemento 1? É o 20 20 vezes, vezes. é o 40 mais os 2,20 das lateral, não é? Perfeito. Ele 80, te dá né? aqui embaixo aqui. Seria 80 milímetros. 80. 20 vezes 80. Beleza. Qual é a distância aí que tu colocou do centroide do elemento 1 até a nossa referência? É o 80 mais 10. Ah, não, aí é que tá. Isso aqui é 60, eu acho. Ai, É 60. Ô, olha, já rapaz, começa agora a tu me pegou essa diminuir. 60 ou 80 aí. Foi, eu vi 80 daqui, é 60. Cara, parece 60, cara. Mas agora tu me pegou, velho. É 60? Vamos fazer como 60, 60 60. aqui? Tá, Tá, vamos fazer como 60. Aí ficaria quanto? 60 mais mais. os 10 pela metade lá de cima, né? Tranquilo, muito bom. Tá. Agora a gente vai fazer da segunda parte ali. Qual é a área da segunda parte?
A área da 40. segunda parte é o 40 mais 40 vezes Não, ali não é, não é a base ali, é base vezes a altura, né? base, que é o 40, 40, beleza? Vezes, vezes a altura, que é o 60. vai ser o 60. Então é 40 vezes 60. Isso. Agora tu não pega as laterais aqui. Não, era isso daí que eu ia falar. Tá. Beleza. E qual é a distância agora do centroide para a nossa referência? 30. 30, beleza. Tá. Lá em cima foi, né? Vai E aqui começar a embaixo? diminuir os valores. Agora é porque as áreas, né? 20 vezes 80 mais 40 vezes 60. Vamos ver quanto dá isso aí? Esse 80 é a área da parte de cima, né? De baixo está em cima, né? Qual? O 20 vezes o 80 é da parte de baixo, aqui da base até em cima, né? Que é o 60 mais 20, é isso? Não, que é esse aqui, ó. 40 mais esses 20. Essa área 1 aqui, tá vendo? Ah, tá. Tá vendo? É aqui, ó, 20 de altura, né? Que é vezes a base. Essa base aqui é isso aqui, ó. 40 mais 20 mais 20. Tá. Aí fica 20 vezes 80. Ei, Rafael, Eu teu tô erro deve ter apagando ficado aqui. ali nesse, que aqui parecia 80, né? Deve ter sido Aí isso. tudo diminui, né? Sim, cara, pois é. É que tá ruim mesmo isso aqui, tá meio embaçado essa imagem. Mas eu vou calcular agora, eu só tô apagando aqui com o É. Rolex. Eu Ah, faço não, de caneta. coloca certinho aí, é até bom para te ter amanhã para te calcular as outras. Tá. Vai dar 70 vezes 80 vezes 20. Dá 112 mil. Mais 60 vezes 30. 1.800 vezes 40. 72 mil. 20 vezes 80, 1.600, mais 40 vezes 60, 2.400. 112 mais 72, 1, 2, 3, é igual. Leonardo. Opa, quem é que me chamou? Rodrigo. Oi, Rodrigo. Achei um 46 milímetros. Deu certo também a minha Perfeito. agora. 46, né? 46. Vê se a resposta aqui. Bateu certo. Ei, Rodrigo, Deu eu te 40. pergunto, por que em X é zero aqui? Tu sabe me dizer? Se eu te perguntar na prova aí, Não. não sabe? Não.
Aqui, ó, te lembra que eu falei que aqui é simétrico, né? Se a gente traçar aqui, ó, traçar uma Sim, linha aqui, tudo para baixo ali não tem nada. Então aqui, é ó, zero. se a gente olhava da esquerda para a direita, né, com relação a essa linha aqui vertical, esse lado esquerdo não é igual ao lado direito? Sei. Então isso significa que o centroide está bem no meio, né? Uhum. Então, como ele está bem no meio, ele está bem em cima da nossa referência. Então ele não dista nada da nossa referência. Por isso que a distância dele é zero. Beleza? Ok. Um minutinho, pessoal. Só vou. Ô, Rafael, Oi. a aula de ontem, ela tá como aula 01. E a aula de segunda tá como aula 00 lá. Tá, eu tô aqui no, ó, mecânica 7, resistência dos materiais 2, módulo 3. Só tem a 00 aqui. Ah, só tem a 00? Beleza. É, Tem que falar pro... já falei para ele, ó. Vou enviar lá pro grupo lá da mecânica. Eu já fui procurar porque ontem eu perdi essa aula e se o cara se perder nesses Ah, não, cálculos cara. aí, A aula de ontem tu tem que assistir... Bah, tem que assistir prestando muita atenção, porque acho que foi a aula mais importante até agora. eu fiquei sabendo, o outro camarada faz também, me disse. Então, se eu vou assistir final de semana e vou botar aqui no meu caderno aqui. Tá, aí no caso, o zero do X é porque na linha que nós traçamos ali, para baixo não tem nada de Não, não é para massa. baixo, é pro lado esquerdo aqui, tá vendo? Ó, é como se fosse um... Vou tirar essa linha daqui. Ó, vamos olhar só para essa linha vertical azul aqui que eu coloquei. Ah, É como se fosse um espelho aqui. Tu tá vendo que o do lado esquerdo da linha azul, né, é igual ao que tem do lado direito da linha azul? sim. Então isso Essa linha significa azul seria a linha Y. é o nosso eixo Y de referência, que nós temos. que a Tá. gente estabeleceu como referência. Então, a gente sabe que é uma figura simétrica nessa direção, né? Na direção horizontal, que é essa a direção plana, assim, ó, né? Assim, Uhum. ela é simétrica, né? Nessa direção. Então, o nosso centroide, ele fica localizado bem no meio. E ele está localizado em cima do nosso eixo de referência. Isso significa que ele não dista nada do nosso eixo de referência. Por isso que a distância é zero. Entendeu? O centroide, ele corresponde ao nosso eixo de referência. Tá, entendi mais Isso ou porque ela é menos. simétrica. Na horizontal, agora tirando aqui, ó, na horizontal, a nossa figura não é simétrica. Entendeu? Tu botou uma linha aqui, ó, na vertical, quer dizer, perdão. Na vertical, a nossa figura não é simétrica. A gente traçou uma linha aqui e o que está aqui em cima não é igual ao que está aqui embaixo, tá vendo? Não é como se tivesse um espelho. Tu entendeu, Aí Rafael? teria um cálculo. Aí É teria por que isso que fazer a um gente faz cálculo. esse cálculo aqui, para descobrir onde que a gente vai posicionar essa linha de tal forma que a área acima dela seja igual à área que está embaixo. Uhum. Tu entendeu? Mas ela não é Fazer simétrica, cálculos né? milímetros. Na vertical ela não é simétrica. Ela é simétrica somente na horizontal, Tá. né? Só que na horizontal,
né? O nosso eixo de referência aqui, ele está localizado em cima do centroide, ou vice-versa, né? O centroide está em cima do nosso eixo de referência. Então, a distância entre o nosso eixo de referência e o centroide da figura é 0. É isso que a gente está medindo. É isso que a gente está calculando. No outro caso, não, olha. Olha só. No outro caso, o nosso eixo de referência está aqui embaixo, né? Porque a gente não sabe onde é o centroide, porque a figura não é simétrica. Então, a gente usa esse artifício. Olha. Então, o nosso centroide, o nosso eixo de referência está aqui embaixo agora. E o que a gente calculou, o nosso centroide está aqui, ó. Tá vendo? Tá. Sempre que a gente for tá simétrica calculando- ali, vai ser 0. Se fosse o quê? Sempre que for simétrica ali, aí vai Sempre ser que 0. for simétrica vai ser 0. Se essa figura aqui fosse um retângulo, né? Aqui, ó. Se essa figura fosse um retângulo assim, ó. Tá vendo? A gente pode traçar uma linha aqui no meio. Deixa eu ver. Aqui, ó. Essa linha aqui. Laranja aqui. Vamos ver. Tá vendo essa linha laranja aqui? Se a gente Sim. colocar ela aqui no meio, ó. Tu percebe que a área acima dela é como se tivesse espelhada para baixo? Então, Sim. então o centroide, ele está bem aqui, né? Então a gente não precisa calcular a posição do centroide, porque a gente sabe que está bem no meio, né? No caso, o centroide aqui, a posição dele, o y, daria 0. Nesse outro caso aqui, ó, Não precisa calcular, tu só vai medir ali e sabe que o meio é o centroide. não, tu já sabe, nem precisa medir. Tu sabe porque quando a gente calcula aquele y que a gente está calculando, é essa distância aqui, ó. Entendeu? Não, claro, mas se tu não tiver as medidas, as dimensões da peça, no caso, só medir ali, tu sabe que Só o meio é mede ali. Pega uma ferramenta, um instrumento de medição e mede. Um paquímetro, uma régua. Só mede aqui, bota um paquímetro aqui, ó. Tu tira essa dimensão aqui. E aí, se ela é simétrica, tu sabe que tá bem no meio. Nesse caso aqui não tá, porque ela não é simétrica, né? Nessa direção, na direção vertical. Então, a gente precisa calcular isso aqui, ó. E o y barra ali, ele é essa distância aqui, ó, da nossa referência ao centroide. Isso é particularmente, pessoal, interessante, porque quando a gente vai calcular as tensões máximas lá numa peça, por exemplo, né, a gente precisa da distância do centroide à extremidade da peça, né? Nesse caso aqui, como ela é simétrica, a gente sabe que a distância entre o centroide e a extremidade é essa medida aqui, né? Se ela não é simétrica, a gente precisa calcular o centroide para a gente saber qual é a distância máxima, né, da extremidade da peça ao centroide dela. Aí isso a gente coloca lá nas fórmulas das tensões, das flexões, no caso de tensões de cisalhamento, tudo isso a gente vai colocar lá. Mas vamos por partes, né? Rodrigo, tu entendeu aqui por que ela é simétrica na direção horizontal e não na vertical? Claro, beleza, não, agora eu entendi. Beleza. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta aí? Não. Não? Beleza. Então, pessoal, vou fazer a chamada para vocês. Só um pouquinho, não consigo. Opa, desculpa. Não, vou compartilhar de novo, que nem te preocupa. Aí, tá na mão. Aqui, ó, a soma, tu pega, no caso aqui, os 60 mais 10, né? Isso, Aí vai ser, multiplica por 20 Barbante. Por que barbante faz atividade? vezes Não, 80. Tá. Aqui, ó. Sempre que tem um número aqui, ó. Se tu tem um número aqui na frente do parênteses, significa que tá multiplicando. É como se tivesse o símbolo aqui, ó. Tá, não, isso aí eu fiz, tá. Aí depois eu fiz a segunda parte. Sim, aí tu anota esse resultado, depois tu Tá, faz a anotei. segunda parte.
a segunda parte. Aí tu Aí- soma os dois, Somei. aí depois tu divide por isso aqui, ó. Também, só que tu faz essa parte, depois faz essa e soma. Ah, tem que fazer a de baixo, tomar também. Tá. É, faz aqui 20 Tá. vezes 80, né? Aí tu guarda o resultado. Depois tu faz 40 vezes 60, guarda o resultado. Aí tu soma os dois. Aí depois tu pega toda essa parte de cima aqui que tu somou e divide por essa parte de baixo. Tá. Tá ok. Bah, se o cara tivesse um quadro aí, o cara fazia toda passo a passo, né, cara? É que assim, bah, demora muito, cara. Tu tá, entendesse aí, Pedro? Ficou tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Beleza. Valeu, obrigado. Capaz de nada, cara. Então, pessoal, amanhã eu vou trazer uma lista para vocês só com essa primeira parte aqui. Vocês fazem com calma, pode fazer em grupo, vai valer nota, hein? Pode fazer em grupo, façam um grupo no WhatsApp aí, se vocês quiserem, compartilhem. Só eu não quero questões só com a resposta. Vocês têm que me mostrar o desenvolvimento, né? Pegam, separem as figuras aqui do jeito que eu falei, façam desenhos, utilizem sempre régua, né? É fundamental que vocês tenham régua para desenhar isso aqui. Toda vez que vocês forem mudar a figura, desenhem ela de novo. Façam esses passados aqui com a distância, tudo direitinho, para eu saber que distância que vocês estão calculando, né, e considerando. Se não for possível fazer o traçado, se ficar muito poluída, aí vocês fazem aqui, coloca um asterisco, sim, ó, asteriscos, fiz tal consideração. Por exemplo, considerei minha referência na base da sessão. Sempre para ficar claro, né, o que vocês estão considerando. Mas eu vou ficar aqui acompanhando também vocês fazendo. Aí amanhã eu boto lá no grupo de vocês algumas questões. Eu não sei ainda quanto vai valer. Talvez 1 ponto por aí, 2 pontos, ou 1,5 pontos, vamos ver. Beleza, galera? Vamos para a chamada então, que vocês devem estar de saco cheio já, hein? André Silveira. David Mendes. Douglas Pereira. Desejo. Beleza, mano. Felipe Oliveira Moreira. Igor Terra. Ismael de Paula da Silva. Luciano Freitas. Presente. Beleza, mano. Pedro Saraiva. Presente. Rafael Velho. Rafael Freitas. Aí. Presente. Rodrigo da Silva. Presente. Rogério Medeiros. Rogério Vieira. Presente. Charles Greck. E Vitor Bastos de Mello. Presente. Beleza. Então tá, rapaziada. Boa noite para todo mundo aí. Bom descanso. Amanhã a Boa gente noite. se encontra de novo para botar para torar nesse trabalho aí. Tá. Tá ok, boa noite. Falou, boa Bora, noite. gurizada. Valeu, hein? Boa noite aí, valeu. Boa noite para todo mundo aí.